Eu quero dar a você, de maneira macro, como a nossa mente funciona. Eu quero dar esta informação a você, de uma maneira bastante, digamos assim, de uma vista bem superior. Primeiro, eu quero dizer a você que há uma parte de sua mente designada de consciente. Esta parte da sua mente é que dá os comandos do que você quer fazer para o seu todo. E encontra-se conectada esta parte consciente aos 5 sentidos que nós temos, que você conhece muito bem, mas também aos atributos mentais que o Criador deu a nós, todos os seres humanos. E o que nos diferencia de outras partes do universo é exatamente isto, são estes atributos. Porque os 5 sentidos, ou mais, ou menos, ou de alguma maneira, todos têm. Agora, esta parte em que o Criador nos deu estes atributos mentais, este só o ser humano. E você precisa saber quais são. E eu vou dizer para vocês quais são. Eles são em número de 6 e são importantes a ponto tal que, se você saber como trabalhar com eles, você dá um encaminhamento fabuloso na sua vida. Eles são chamados de imaginação, de razão ou raciocínio, de memória. Existe a possibilidade de você usar de várias perspectivas para, a partir daí, então, focar, que é outro deles, e partir para uma solução mais definitiva. E além de tudo isso que eu citei, ainda há a nossa intuição. A nossa intuição é que faz com que a gente se comunique com o Criador a qualquer momento. Ele vai receber nossas petições, que deve ser de pedir sabedoria. E ele colocará à nossa disposição uma série de insights que eu, ao reconhecê-lo, vou também reconhecer estes insights. Estes insights é que farão com que a minha vida progrida, que farão com que eu cresça. E eles vêm apenas do Criador. Não existe outro tipo de insight que não venha do Criador. Eu falo aqui de coisas que você sente e você, por sua intuição, vai realizar. Pergunto, quem de vocês já não andou num determinado momento várias vezes por um caminho, mas chega o dia em que, ao você iniciar a sua jornada, alguma coisa diz a você: não use este caminho hoje. E você então busca um caminho alternativo. Todos já passaram por algo semelhante a isso. Isto é intuição. Você pode não ter o domínio dela agora, mas você precisa saber exatamente como usufruir desta bênção deixada pelo Criador. Então eu falei de uma primeira parte de nossa mente, que é o consciente. E o consciente, fixem bem essa ideia, ele está aqui para dar ordens para a nossa mente. Faça isto agora. Então existe uma segunda parte em nossa mente, que é chamada de subconsciente. E esta parte, ela não dá ordens. Ela simplesmente executa as ordens que são comandadas. Ou não. Veja bem, ela executa ou não executa. Ela está ali para executar. Ela vai executar alguma coisa. Mas você precisa entender o seguinte, né? Que as ordens do consciente, elas sempre vêm para que o subconsciente se manifeste, execute alguma coisa. Mas o subconsciente é o guardião daqueles códigos de execução que formam as nossas verdades, as verdades que são vigentes para cada um de nós. E como disse, a grande maioria das verdades que você tem em sua mente não são suas. Você as absorveu dos ambientes pelo qual você passou, pelo qual você se desenvolveu.
Para que você entenda melhor, vamos ver como estas partes citadas se relacionam. Primeiro, a mente consciente dá um comando para ser executado. Se este comando não envolve diferenças em relação às suas verdades, o subconsciente executa o comando e transfere para o seu corpo o comportamento decorrente do que você está vivendo. E com isso, você mantém o seu estado mental. Praticamente não se altera. Você está, na realidade, dando um comando para que ele realize algo que você já tem como hábito. E se ele já tem como hábito, ele vai executar. Já executou várias vezes. É por isso que é um hábito. Segundo, poderemos ter uma situação em que o comando emitido pelo consciente não corresponde a uma de suas verdades. O subconsciente questionará o pensamento que originou este novo comando. E ao questionar, se o raciocínio que o gerou não é reconhecido e leva ao subconsciente que há no consciente preocupações ou dúvidas para que este comando seja executado, o subconsciente não executa este comando e transfere para o corpo o quê? O comportamento, uma vez mais, de que você está vivendo. Ou seja, o seu estado mental será de indignação, será de ansiedade. Alguma coisa que está sendo solicitado pelo consciente para o subconsciente não será realizado porque o subconsciente vê no consciente dúvida, preocupação com aquilo que ele está comandando. Ele não tem segurança do que está comandando. Então, é aí que ele é um guardião. Não vou fazer isso não. Eu faço isso de uma maneira diferente há muito tempo, eu já criei um hábito sobre isso e vou fazer aquilo que eu sei que não ofende a estrutura desta pessoa, desta mente que está sendo tratada. Terceiro, sempre que o consciente desejar um comando de uma verdade não codificada pelo seu subconsciente, é necessário que você retire em sua mente consciente as preocupações e as dúvidas existentes. Geralmente, isto acontece gradativamente, até o momento em que o subconsciente não identifica mais as preocupações e dúvidas citadas e passa a usar a nova verdade instituída, ao mesmo tempo que vai isolando a verdade antiga. Então, você nunca tira da sua consciência totalmente uma verdade antiga. Você cria uma nova e esta nova, ela começa a ser usada e deixando em desuso a antiga, mas ela está lá. É por isso que muitas vezes pessoas acabam voltando a coisas que já haviam modificado em suas verdades. Então, nós mudamos nossas verdades através do quê? De pensamentos que alteram o status quo das verdades que temos, que alteram aquilo que a verdade que nós tínhamos até então, que não levava em consideração esse pensamento, acontecesse. E quando isto acontece, o estado mental demonstra em nosso corpo o bem-estar. Parece confuso, parece complexo o que eu disse, mas não é não. Eu vou exemplificar agora através de algo que vivi. Na minha juventude, chegou um momento que eu fui tirar a minha carteira de habilitação. Evidentemente que tive medo no meu subconsciente sendo gerado como emoção. Por quê? Até então, a verdade de conduzir um carro não estava entre as minhas verdades. Isso é um crescimento que eu quero fazer numa das minhas verdades. Porém, a partir do momento que fui vencendo as minhas preocupações com relação a isto, de que maneira? Compreendendo que eu posso
me habilitar e dirigir um carro, porque isso vai facilitar em muitas coisas. E tendo as aulas e praticando com parentes, inclusive, muitas vezes é o que acontece na maioria, e mais as aulas, você vai entendendo, compreendendo e praticando as coisas. Até o momento que o subconsciente não vê mais este medo. Imagine, eu naquela época, eu me lembro, será que isso vai dar certo? É tanto detalhe, é tanta coisa para compreender. Olha, eu já dirijo há muitos e muitos anos. E realmente o dirigir passou a ser um hábito. Agora, por que eu queria dirigir? Ora, eu queria aprender a dirigir, ter essa nova verdade comigo, porque eu posso usufruir de comodidade, de me deslocar em veículo próprio, me deslocar no momento que eu quero e não depender de outras condições do tipo horário de saída de ônibus, de avião, disso e daquilo. Eu posso viver com uma liberdade maior. Então eu queria, e de fato aconteceu. Eu não tive receio de que isso aí poderia me trazer uma série de problemas? Sim, mas eu aprendi a conviver com estas coisas e me precaver. É assim que funciona. Então, quando eu dou um comando novo, e este comando novo não está sendo executado pela sua mente, é porque você ainda não tem um pensamento com um raciocínio muito bem definido. Existe ali algum tipo de preocupação. E o subconsciente entende isso, mede isso e acaba não fazendo nada.